pessoal! Nessa videoaula, nós vamos continuar a discussão de análise de investimento, só que agora nós vamos falar dos métodos analíticos. Na aula passada, na videoaula passada, nós falamos do payback e vimos que o payback não é a melhor ferramenta para analisar um projeto de investimento. Ele apresenta algumas desvantagens, apresenta inclusive duas limitações que são bem relevantes no processo de análise de investimento. E aí, a gente tem os métodos analíticos. Os métodos analíticos, eles são mais precisos para analisar um projeto de investimento. Porém, eles não eliminam as incertezas em função das entradas e das saídas de caixa. O que são essas incertezas? Quando estamos trabalhando com projeto de investimento, a gente está trabalhando numa perspectiva do futuro. Ou seja, eu estou pensando a partir de hoje o que vai ser aquele investimento que eu estou pensando, né? Como que eu vou trabalhar aquele investimento e qual que é o resultado que aquele investimento vai me proporcionar. Observem que essa perspectiva de futuro, ela me condiciona a trabalhar com projeções, porque eu não tenho certeza do que vai acontecer, eu estou projetando, eu estou planejando. E aí, trabalhar com projeções significa ter um cuidado muito forte com a qualidade das informações. Tá? Há situações onde a qualidade das informações são duvidosas. Consequentemente, não adianta qual ferramenta de análise de projeto de investimento que eu estou fazendo, que eu estou utilizando, porque a qualidade da informação não vai me dar uma segurança para poder fazer a análise. Então, o primeiro ponto a ser abordado é a qualidade das informações, tá? Dos dados que eu estou analisando. Quais são os dados, como que eu vou analisar esses dados para que eu possa tomar a melhor decisão. E aí, quando uma empresa ela já tem uma expertise, ou uma pessoa já tem uma expertise, uma experiência no negócio, ele consegue projetar um futuro com uma chance de errar menos do que uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre aquele negócio. Então, se eu estou pensando em montar um negócio no qual eu não tenho conhecimento, eu preciso ou buscar conhecimento sobre aquele negócio para eu poder trabalhar com a melhor projeção possível, ou eu preciso pedir a alguém que conheça o negócio para me ajudar. Tá? Isso é importantíssimo, eu não posso ficar preso a projeções que não são confiáveis. E aí, para trabalhar com os métodos analíticos, a gente também entra com a variável-chave, que é a taxa mínima de atratividade, que é o custo de oportunidade. Nós já comentamos sobre ele. Bom, dito isto, vamos aos métodos. Quais são os principais métodos de análise de projeto de investimento que são utilizados? Esses são os métodos analíticos. É o VPL e a taxa interna de retorno. O VPL, ele é calculado a partir do fluxo de caixa que o projeto vai proporcionar e do investimento que o projeto que é necessário implementar para que o projeto seja implementado. Fluxo de caixa é receita menos os gastos. Eu posso ter fluxo de caixa negativo, eu tenho mais gasto do que receita. Tá? E aí eu vou pegar todos os fluxos de caixa que eu estou projetando para esse projeto e vou trazer tudo a valor presente, calcular o valor presente deles. Então, o valor presente dos fluxos de caixa, né, o somatório do valor presente dos fluxos de caixa, menos o investimento inicial, eu tenho o VPL. Então, só para a gente poder ter uma primeira ideia. E a taxa interna de retorno é qual a taxa de juros, ou a taxa mínima de atratividade, nesse caso a taxa de retorno, e aí a taxa interna de retorno, que proporciona uma situação onde o fluxo de caixa positivo, né, o valor presente de todos os fluxos de caixa menos o investimento inicial dê zero, que é aquela taxa que eu estou utilizando para calcular o valor presente do fluxo de caixa, que vai igualar o somatório do valor presente dos fluxos de caixa com o investimento inicial. Consequentemente, é o retorno que está ali, é a taxa de retorno de dentro do projeto, que na hora que eu calculo o VPE, o valor presente, eu preciso utilizá-lo.
tá? Nós vamos entender melhor isso a partir de um exemplo daqui a pouco. Bom, então, entrando mais em detalhe agora, a diferença, então o VPL, o valor presente líquido, é a diferença entre o valor presente das entradas com o valor presente das saídas. E como que eu acho o valor presente? Bom, observem que o VPL eu tenho, para calcular, é o fluxo de caixa do x1 dividido por 1 mais i elevado a 1, mais o fluxo de caixa de x2 dividido por 1 mais i elevado a 2, sucessivamente, menos o investimento inicial. Então, está na linha do que eu vinha explicando, mas eu vou representar novamente aqui para a gente poder entender. Tá? Então, vamos pensar o exemplo do projeto A, que nós estávamos trabalhando com ele. Eu tenho um investimento inicial de R$1.000, e aí ele tem um fluxo de caixa de R$250 na data 1, um fluxo de caixa de R$250 na data 2, na data 3 um fluxo de caixa de R$250, na 4, na 5 e na 6, né? Como que eu vou achar o VPL? Eu preciso achar o valor presente de cada um desses fluxos de caixa. Então, qual que é o valor presente desses fluxos de caixa? Então, achando esse valor presente, eu faço o somatório do valor presente, que é o que eu coloquei agora há pouco. Tá? Então, eu vou achar o valor presente. Como que eu acho esse valor presente? E aí, lá na matemática financeira, tem uma fórmula que é o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais i elevado a n. Valor futuro é o valor, nesse caso aqui, os fluxos de caixa. O valor presente é o que eu quero calcular. O i é a taxa de juros, que é a taxa mínima de atratividade. E o n é o número de períodos no qual eu estou descapitalizando esses R$250. Então, o que é descapitalizar? Eu trazer a valor presente, eu tirar os juros que está calculado ali em função daquela taxa de juros que eu estou trabalhando com ela. Esta forma, eu posso trabalhar ela de uma outra forma, pensando o seguinte, que o valor presente, ele é o valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n. Então, fazendo isso, eu acho o valor presente. Observem que é exatamente isso que está aqui, ó. Só que aqui eu estou chamando de fluxo de caixa. O fluxo de caixa do período 1 seria esse. O valor presente dele é o fluxo de caixa dividido por 1 mais i elevado a 1. Por quê? Porque esse primeiro fluxo de caixa, eu estou descapitalizando ele por esse primeiro ano. O fluxo de caixa do período 2 vai ser dividido por 1 mais i elevado a 2, eu acho o valor presente. Olha só, o valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n. O que é o valor futuro nesse exemplo nosso aqui? É o fluxo de caixa do x1, x2, x3. Então, essa fórmula lá da matemática financeira, ela é uma ferramenta para a gente calcular. Bom, nós não vamos trabalhar com as fórmulas. É possível trabalhar com a calculadora HP12C, que é a ferramenta que a gente usa, ou trabalhar com o Excel. Tá? Então, nós vamos aprender a calcular o VPL a partir do Excel. E aí a gente volta nos projetos que nós já tínhamos para a gente calcular o VPL de cada projeto. Então vamos à planilha do Excel. Bom, a planilha do Excel aqui ela já está composta com as informações. E aí o que a gente precisa é achar o VPL para cada projeto. Eu já deixei o VPL do primeiro projeto, né, do projeto D, já calculado, tá? Então, eu vou tirar esse destaque dele aqui. Eu volto a falar nisso daqui a pouco. E como que eu calculo o VPL do projeto A, por exemplo? Eu venho aqui, lá na planilha tem a possibilidade de trabalhar com as fórmulas. Dentro das fórmulas tem as fórmulas financeiras. E aí a gente vem aqui, tem uma dessas funções que é o VPL. Como que eu calculo o VPL? Eu preciso considerar a taxa de juros, e aí eu vou considerar essa célula C3 como taxa de juros, que já está aqui, está zero, mas a gente vai colocar informação nela.
E o valor que eu vou trabalhar com ele vai ser esse período. Aqui a gente tem que ter um cuidado, porque se eu considerar o 1000, ele considera que o 1000 vai acontecer na data 1. Então eu preciso considerar esse período dos fluxos de caixa positivo, calculo o VPL, e agora eu diminuo o investimento inicial. Só que como esse investimento inicial ele já é negativo, se eu colocar menos o menos 1000, ele vai colocar como somatório. Então eu vou somar. Então eu vou somar o 1000. Como ele é negativo, ele vai entrar reduzindo. Então observe que eu estou com um VPL de 500. Por que o VPL é 500? Porque ele está considerando cada parcela como sendo a mesma parcela. Por quê? Porque não tem taxa de juros ainda. Agora é que eu vou colocar a taxa de juros. Então eu coloquei uma taxa de juros de 10%, ele me deu um VPL negativo. Só que tem um detalhe importante, que este número 10 aqui, ele não está em porcentagem. Eu preciso de colocá-lo em porcentagem. Então eu vou vir aqui e vou colocar, porcentagem. Observem que ele deixou de ser 10 e passou a ser 1000. Agora eu coloco 10%. Quando eu coloco 10%, me aparece lá 88, 82. O que significa? Significa que o valor presente dos fluxos de caixa a uma taxa de 10% dá um VPL de 88, 82. Significa que o valor presente dos fluxos de caixa vai dar os R$ 1.088,82. Eu diminuo 1000, vai dar 88,82. Ok? E aí, pessoal, eu posso agora simplesmente puxar a fórmula para as outras células. Tá? E eu vou considerar também os 10%. Então, fazendo isso, eu já tenho o VPL dos 4 projetos. Bom, como eu analiso o VPL? O VPL, para eu analisar, é quanto maior, melhor. Então, é um ponto importante sobre o VPL. Porém, o VPL ele não é a melhor. Não é que ele não é melhor. Para que ele possa ser utilizado, é indicado que eu considere também outra informação, que é a taxa interna de retorno. Então, o VPL ele deve ser analisado em conjunto com a taxa interna de retorno. Por quê? Porque ele se completa. Eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho. Mas vamos trabalhar com a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno é aquele retorno que o projeto proporciona. Então, eu estou investindo 1000. Eu vou ganhar 200, vou ter um fluxo de caixa de 250 durante 6 anos. Quanto que esse projeto está me dando de lucro? Qual que é a taxa de retorno do projeto? Essa que é a pergunta. E aí, pensando no projeto A, como eu coloquei uma taxa de juros aqui de 10%, a gente tem um VPL positivo. O que significa isso? Significa que aquelas 6 parcelas de 250, quando eu trago a valor presente, o projeto ele me paga os 10%, por quê? Porque eu calculo os valores presentes considerando a taxa de 10%, mas ainda sobra 88 e 82. Então o projeto, eu posso interpretar que esse projeto ele dá um retorno maior do que 10%. Tá? Qual que seria o retorno desse projeto? É quando o VPL for zero. Significa que aquela taxa de juros que eu estou usando lá no fluxo de caixa para trazer os fluxos de caixa para valor presente é o retorno do projeto. Então vamos fazer uma simulação aqui. Vamos considerar que a taxa de juros é 14%. Observem que quando eu coloco uma taxa de juros de 14%, o VPL fica negativo. Significa dizer que essas 6 parcelas de R$ 250 aqui, elas não conseguem remunerar esses R$ 1.000 que foi investido a uma taxa de 14%. Então, a taxa de retorno desse projeto é menor do que 14%. Só que nós já vimos que ela é maior do que 10%, porque quando eu uso 10%, ele paga os 10% e ainda sobra um dinheiro no final. Então, eu vou fazer uma simulação. E se a gente considerasse, por exemplo, 12%? Observem que 12% sobra dinheiro. Então, eu posso dizer que o retorno desse projeto ele está entre 12 e 14, porque 14 fica negativo e 12 fica positivo, o VPL. Vamos fazer a simulação com 13%. 13% já deixou o VPL muito próximo de zero, mas ainda negativo.
Então, quer dizer que o projeto ele paga próximo de 13% no retorno, mas mais do que 12%. Se eu colocar 12,5%, o VPL fica positivo. Então, observe o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um exercício de tentativa e erro, estou aproximando a taxa mínima de atratividade à taxa interna de retorno. Então, eu estou querendo ver qual que é o retorno que o projeto dá. É mais do que 13. Deixa eu colocar mais casos depois da vírgula aqui, porque esse número aqui é 12,5 que eu coloquei. 12,5. Então, ele paga mais do que 12,5% de retorno. O retorno dele é mais do que 12,5%. E é menor do que 13%. Então, eu posso colocar aqui 12,97%. Olha só. Se eu colocar aqui a taxa mínima de atratividade é 12,978%, o meu VPL fica negativo, fica zerado. Ou seja, o retorno que esse projeto investindo R$1.000 hoje e recebendo R$250 de fluxo de caixa durante 6 anos, esse projeto vai dar um retorno de 13,978%. É a taxa mínima de atratividade dele, por ano. Tá? Bom, por que eu estou falando isso? Porque eu peguei os fluxos de caixa, se eu trouxer valor presente, quando eu somo, dá exatamente os R$1.000 que foi investido. E aí, para a gente poder tirar, fazer verificar se está certo, vamos calcular a taxa interna de retorno. Então, vamos aqui na fórmula financeira, a gente tem taxa interna de retorno, que é a TIR. E para calcular a TIR, eu vou selecionar as informações, os dados do fluxo de caixa, considerando R$1.000 negativos e os 250 do período. Feito isso, basta eu dar OK. Aqui eu tenho mais casos depois da vírgula. Olha lá. A taxa interna de retorno que eu cheguei é exatamente a que eu tinha considerado quando estava trabalhando com a taxa mínima de atratividade. Então, o que eu fiz? Eu tentei mostrar a partir desse exemplo que a taxa interna de retorno eu consigo chegar nela por tentativa e erro. Então, é uma lógica de tentativa e erro que vai ser aquela taxa quando o VPL for zero. Então, vou voltar aqui para 10%, só para a gente poder ter aqui as informações que o VPL é onde a taxa é de 10%. Bom, pessoal, continuando, vamos calcular a taxa interna de retorno dos outros projetos, do D e do C e do E, do projeto A, B, C e D. Observem que o projeto que tem a maior taxa interna de retorno é o projeto D, que também tem o maior VPL. Então, conclusão. Quando o valor do investimento for o mesmo, então eu estou optando qual investimento eu vou fazer, imaginando que eu tenho investimentos aqui que são excludentes, qual investimento eu vou fazer? Se eu trabalho com o VPL ou com a taxa interna de retorno, eles vão me dar a mesma informação. Um em financeiro, o outro em taxa de juros. Por quê? Porque o valor do investimento é o mesmo. Agora vamos fazer uma simulação, eu vou substituir esse 1.000 por 1.500. Se eu substituo por 1.500, significa que nesse projeto D eu tenho que investir 1.500 e nos outros projetos eu continuo investindo 1.000. Observem que neste caso, a taxa interna de retorno ela não é mais a maior taxa interna de retorno, ela diminuiu, agora ela é a segunda, só perde para o A. Só que o VPL ele ainda é o maior VPL. Por isso a importância de trabalhar as duas informações juntas, taxa interna de retorno e o VPL, porque elas se completam, tá? Uma acrescenta a outra. Quando o valor do investimento é igual, eu posso usar uma ou outra. Quando o valor do investimento for diferente, aí eu preciso de usar as duas, porque uma eu tenho a noção da remuneração que aquele projeto vai trazer, pensando no financeiro e valor presente, e a outra é a taxa de juros, a taxa de retorno que aquele projeto vai dar. Ok? Bom, voltando aqui, nós já calculamos então, né, o VPL para os projetos.
Vimos que o VPL, considerando o projeto, é o D, é o melhor VPL. E aí a gente tem a limitação. Primeiro, a interpretação da taxa interna de retorno, quanto maior, melhor, eu já coloquei isso. E a limitação é que ela não permite a completa visualização da atratividade de um projeto de investimento quando analisado isoladamente. Ela deve ser utilizada em conjunto com a taxa interna de retorno. Exatamente o que a gente acabou de fazer. E aí, o que é a taxa interna de retorno? Nós já vimos, eu já fiz a simulação para a gente chegar nela, mas só para a gente poder explicar aqui, ó, é a taxa de juros que iguala o valor presente das saídas com o valor presente das entradas. Então, se eu tenho aqui os investimentos, tem os fluxos de caixa, quando eu acho o valor presente dos fluxos de caixa diminuindo o investimento, eu tenho o VPL igual a zero. Significa que aquela taxa de juros que eu estou usando para achar esse valor presente aqui, ó, é a taxa interna de retorno. É o retorno que o projeto vai dar, é o máximo de retorno que eu consigo com esse projeto. Ok? E após determinar a taxa interna de retorno, ela deve ser comparada com a taxa mínima de atratividade. Então, se eu tenho uma taxa interna de retorno de 12,978% ao ano, mas eu quero que o projeto me dê um resultado de 15%, então eu quero 15% ao ano, e o projeto me paga 12%, significa que esse projeto não vai ser viável, não vai ser rentável para o negócio. Ok? Agora, se eu tenho um projeto, se eu quero um projeto de 10%, aí ele vai atender, ele passa a ser viável. Bom, pessoal, é isso e até mais.